Irmãos, convido os irmãos para abrir as Bíblias, as suas Bíblias, né? No livro de Eclesiastes, capítulo 5. Hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 5, apenas do versículo 1 até o versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está no céu e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque de muitos trabalhos vêm os sonhos, e de muito falar palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor então é que não votes, do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se daria a Deus, por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque como na multidão de sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Podemos se sentar aqui. Irmãos, nós estamos acompanhando o livro do Eclesiastes. Nós já fizemos o estudo do primeiro capítulo até o capítulo 4. E nós percebemos que Salomão, ele trata nesse livro, nos primeiros capítulos, um tema que ele aborda muito, é sobre a brevidade da vida. Porque a vida ela é rápida, ela é um sopro de vento, como diz lá no livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 14. Porque que a vossa vida, meu irmão, ela é apenas um vapor que por um momento aparece e depois desvanece. E Salomão retrata isso nesse livro, sobre a brevidade da vida e as coisas fúteis da vida, como por exemplo o dinheiro. Tudo é vaidade, dinheiro, a riqueza demais, aqueles excessos que nós cometemos em busca da felicidade, em busca do nosso ponto de equilíbrio, a futilidade e a vaidade disso. Se nós estivermos fazendo isso, colocando Deus à parte, nós só vamos ter alcançado o nosso objetivo, a nossa felicidade, quando nós começarmos a trazer Deus para a nossa vida, começarmos a pegar, a seguir as orientações de Deus. É isso que ele retrata. E agora aqui nesse capítulo 5, Salomão ele vai abordar para nós um outro tema que é muito importante para a igreja saber, que é a importância do culto. A importância do culto, a importância de nós cultuarmos a Deus e como nós devemos cultuar a Deus, porque isso hoje parece que já não tem mais, qualidade, já não tem mais importância. Um culto acabou apenas virando um culto. E se nós não cultuarmos a Deus de uma maneira decente, de uma maneira correta, o nosso culto, ele também vai ser o que? Vaidade de vaidade, que é aquilo que Salomão disse. O que seria vaidade nesse caso? Já foi falado, seria oco, vazio. E nós não queremos ter um culto vazio, nós não queremos prestar a Deus um culto vazio. E se nós não cultuarmos de maneira correta, nós vamos acabar fazendo isso. E Salomão, ele está dizendo ao povo judeu, ele está ensinando aquele povo a como cultuar. E as palavras de Salomão, elas cabem muito bem no nosso tempo. Vocês vão ver isso aí no estudo do texto. E se nós não tomarmos cuidado e cultuarmos a Deus, o que vai acontecer com o nosso culto? O nosso culto ele vai parecer aquele culto morno. E nós sabemos que Deus, ele não se agrada. Não sejais morno, não sejais frio. E os cultos estão se tornando cultos mornos e vazios. E se nós não tomarmos cuidado, devido cuidado,
nós também acabaremos fazendo parte dessa estatística. E ele vai lá, ele começa a dar alguns conselhos para que nós aprendemos a cultuar a Deus. Você está no culto essa noite. Você sabe como você deve se comportar no culto? Você sabe como que você tem que vir para o culto? Essa noite você vai ficar sabendo. Se você tinha dúvidas quanto a isso, essa noite a palavra de Deus vai explicar para você. O que ele diz lá no verso 1? Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Ele está querendo dizer o que, irmãos? Vai com cuidado, vai com decência, vai com reverência a Deus. Não seja displicente, não vá de qualquer jeito. Sabe por quê? Porque aquele culto que você está indo, aquele culto que você está se dirigindo, Deus, Ele leva muito a sério. Nós estamos em poucas pessoas aqui nessa noite, eu sei, mas Deus está levando em consideração as pessoas que estão nesse culto nessa noite. Deus está vendo a sua atitude de ter saído da tua casa, para vir à casa dele, para cultuar ele nessa noite. Então, quando nós entrarmos na casa do Senhor, nós temos que fazer isso com reverência, com cuidado. Não pode ser de qualquer forma, não pode ser de qualquer jeito. Hoje tem pessoas que estão entrando na casa de Deus de qualquer forma, de qualquer jeito, não tendo reverência nenhuma ao Eterno, aquele a quem nós vemos cultuar nesta noite. Então vai com cuidado, venha com cuidado para a casa de Deus, venha com reverência, pois Ele é Deus. E o melhor culto que nós podemos fazer para Deus é oferecer o que? Oferecer o meu eu para Deus. Venha aqui e se coloque para Deus. Deus, eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui para te ouvir, Senhor. Eu quero que tu fale comigo, Senhor. Eu quero que o Senhor me transforme nessa noite. É um culto que, sabe, você tem que falar com Deus e ouvir de Deus. Então você tem que se colocar para Deus. Esquece tudo aquilo que você lança para fora, tudo teu eu, se torna pequeno, sabe, se revista de uma nova criatura, porque você está na presença de Deus. Então haja com reverência. Você tem que deixar Deus trabalhar na sua vida, você tem que deixar Deus trabalhar, falar contigo e ouvir a voz de Deus. Não precipites a tua boca, nem o teu coração se apresse em pronunciar palavra alguma. Toma cuidado com aquilo que você falar no culto. Toma cuidado, porque tudo aquilo que você falar no culto, tudo aquilo que você falar no altar de Deus, vai ser considerado por Deus. O lugar que você está é santo. Toma cuidado com aquilo que você conversa na casa de Deus. A casa de Deus não é para você ficar trazendo qualquer tipo de conversinha que não tem nada a ver, porque você está aqui para cultuar a Deus. E do muito falar saem palavras nécias, saem bobagens. Quem muito fala, uma hora ou outra vai acabar falando bobagem. Vigia o teu falar, guarda a tua boca quando entrares na casa de Deus. Tudo que você falar será considerado por Ele. Versículo 4 diz assim: quando Deus fizer algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de todos. Cumpre o voto que faz. O culto, irmãos, ele é uma celebração de amor. E por isso, por ser uma celebração de amor de Deus para com os seus filhos, e amor dos filhos para com Deus, Ele não cobra nada. Deus, Ele não está cobrando nada de mim para me estar aqui hoje ministrando a sua palavra. Ele não cobrou de mim: Daniel, você tem que levantar hoje, você tem que estudar essa palavra e lá ministrar a palavra para a minha igreja. Não, Ele não me cobrou nada. Fui eu que no meu coração senti o desejo de estudar a palavra de Deus e compartilhar com vocês esta noite. E da mesma forma vocês, Deus não foi lá sacudir vocês, nenhum de vocês, eu tenho certeza, para que vocês viessem na sua casa esta noite. Tanto é que não tem muita gente na igreja. Por quê? Porque ninguém é obrigado a vir na casa de Deus. Deus não obriga ninguém. E da mesma forma que Deus não obriga ninguém, e isso é uma celebração de amor,
Deus também não cobra nada de ninguém. Então, o que eu quero dizer com isso? O que você quer dizer com isso, pastor? Não há necessidade de se fazer votos para Deus. Você não precisa fazer voto, porque Deus não está pedindo isso. Não é isso que Deus quer de você, não é isso que Deus quer de mim, que você faça votos com Ele. Mas se você fizer votos para Deus, é melhor que você cumpra, porque Deus leva em consideração aquilo que você está fazendo. E uma coisa eu digo para você: você pode fazer um voto com Deus hoje, pode passar uma semana, pode passar um mês, pode passar um ano, pode passar um tempo que você se esqueça daquele voto que você fez, mas uma coisa eu quero dizer para você: Deus não esquece o voto que você fez com Ele. Pode demorar 10, 20, 30, 40, 50 anos, Deus não esquece o voto. Ele não cobra de nós voto nenhum, mas Ele não esquece quando nós fazemos voto. Por isso que é melhor, não faça voto. Se não for para cumprir, não prometa nada para Deus. Mas onde que está Deus? Deus está no teu próximo. Então não faça votos, não faça promessa que você não tenha condições de cumprir, porque Deus não está pedindo isso. Mas se você ofertar, faça isso com o coração. Venha para a casa de Deus com alegria no coração. Ofereça um culto a Deus de ações de graça. Nós estudamos isso no Salmo 95, alguns dias atrás, quando nós ministramos aquele Salmo 95. Vinde, cantemos com alegria e júbilo e ação de graças ao Senhor. Venha com alegria, venha oferecendo cânticos e júbilos e ações de graça. Isso foi dito no Salmo 95. E o Salmo 133 também diz: ó, quão bom e suave que os irmãos vivam em união. Olha quão bom e suave que a alegria que os irmãos estejam na casa de Deus, louvando e adorando o seu nome. Deus não terá por inocente aquele que fizer culto de uma maneira inadvertida. Lembre disso, irmãos, lembre disso. E vamos tirar, irmãos, alguns conselhos práticos sobre essa palavra que a gente acabou de ler. Vamos lá, vamos ver o que Deus tem para nós. O texto, ele é literal. Aquilo que a gente lê é aquilo que é. Então vamos aprender com o texto. Vamos aprender com o texto. O que a gente aprende em primeiro lugar com este livro do capítulo 5? Primeiro conselho que eu quero compartilhar com a igreja nessa noite. Igreja, toma cuidado com a familiaridade que você está tendo com Deus. Toma cuidado com a liberdade que muitas pessoas acham que tem com Deus, porque o excesso de liberdade, eu vou explicar, igreja. O excesso de liberdade, ele pode ser confundido às vezes. Presta atenção naquilo que eu vou dizer agora, vocês vão se lembrar. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Vocês se lembram dessa fala? Tudo que eu quiser, o cara, para essa pessoa, o eterno, o divino, ele virou cara. O meu bom velhinho. Quem falou que Deus é velho? Meu bom velhinho. O eterno é aquele que não tem começo e portanto ele não terá fim. Ele não está limitado a uma idade cronológica que nós temos. Nós nascemos, vivemos, envelhecemos, mas o eterno não. Então não vem com essa querer ter essa afinidade com Deus, de querer chamar ele de cara. Deus não permite essa intimidade, essa liberdade. Não é o cara lá de cima, mas sim o divino, o eterno, o maravilhoso, o conselheiro, o príncipe da paz e o Pai da eternidade. É assim que nós devemos nos referir ao eterno. Então nós precisamos, igreja, tomar cuidado com essa liberdade excessiva,
com essa familiaridade, e isso nós temos também que colocar no nosso dia a dia. Toma cuidado, sabe, igreja, com a liberdade que você está tendo com os irmãos, com as irmãs, porque não muito liberdade, e de repente a gente acaba algumas vezes ultrapassando o limite da liberdade, e nós devemos vigiar. Então esse é o primeiro conselho que a gente pode tirar desse texto. Toma cuidado com essa intimidade com Deus. Deus é maravilhoso, Deus é eterno, Ele é nosso Pai, o Pai da eternidade. Segunda coisa que nós aprendemos: não existe culto neutro, não existe. Vocês vão se admirar daquilo que eu vou falar agora para vocês, mas é real, é real. Ou o culto, ele é uma bênção, ou o culto, ele é uma maldição. Verdade. E não sou eu que disse, é a palavra que diz, eu vou mostrar para vocês. Ou o culto é uma bênção, ou o culto, ele é uma maldição. Não tem um culto morno, não tem culto, não existe culto neutro. Ou você sai daqui abençoado, ou você sai amaldiçoado. Por quê? Por quê? Pois não sabem que fazem mal. Está lá no versículo 1. É melhor do que oferecer sacrifícios de todo, pois não sabem que fazem mal. O mal que nós estamos fazendo, de oferecer um culto de qualquer forma. Eu vou lá hoje de qualquer jeito. Mas eu vou lá e não vejo a hora do culto acabar. E não vejo a hora, nossa, o irmão começou a pregar e não parava mais. E daí começou a cantar, e o pastor começou a dar oportunidade de louvor para um para o outro, e você entra para a casa de Deus murmurando. Se for para vir fazer um sacrifício desse, achar que coisa, não faça esse voto, não venha, não faça isso de uma maldição na sua vida. Você tem que vir para o culto e retirar desse culto uma bênção para a tua vida. Deus, Ele convidou você para vir aqui hoje, para abençoar você. Então não pense que não existe. O que teve naquele culto hoje? Não sei. Quem foi pregar? Não sei. Tem gente que vem para o culto e não sabe o que foi fazer no culto. Tem gente que vai para o culto e não lembra nem a palavra. A pessoa ela não ofereceu para Deus a oportunidade de Deus trabalhar nela. E essa pessoa vai ser abençoada? Não vai ser abençoada. Ela pode ser amaldiçoada por não ter recebido a bênção. Uma bênção que poderá fazer parte da vida, poderá ajudar ela, talvez não hoje, mas amanhã, no futuro, mas Deus sabe o momento que aquela bênção você vai receber. Então não pense que você pode vir para o culto e achar que o culto ele pode ser feito de qualquer forma, é um culto vazio. Não tem, ele vai ser bênção, vai ser maldição na sua vida. Isso é real, pastor, é real, igreja. É uma realidade. Outra coisa, ou não consinta que a tua boca te faça culpado. Está lá no versículo 6. Não consinta que a tua boca, sabe, não adianta você pegar e falar, eu não sabia. Não, você sabia. E sabe por que você sabia? Porque Deus conhece o teu caráter. E você não pode mudar o caráter de Deus, e você não pode também manchar o caráter de Deus, fazendo um culto de qualquer forma, de qualquer jeito. Muitas igrejas hoje estão manchando o caráter de Deus, com um culto vazio, um culto que não é bênção, um culto que acaba se tornando maldição, porque estão manchando o caráter de Deus. E Deus não se deixa manchar o teu caráter, igreja. Igreja não é clube. Igreja não é um local para que a gente venha aí, sabe, colocar as nossas conversas em dia. Igreja é um lugar que você vem para falar com Deus e para ouvir Deus falar com você. Isso é para isso que você tem que vir para o culto. E outra coisa, terceira coisa que a gente tem que pegar, tomar cuidado na hora do culto. O culto, ele não pode ser uma via unilateral, ou seja, uma via de mão única. Não, o culto não pode ser dessa forma. Mas o que é isso, pastor? O que significa isso? Eu explico, igreja. O culto é um lugar
onde você está aqui para quê? Para adorar o Eterno. E é um lugar que você está aqui para que o Eterno também adore você, porque Ele te ama. Então, o culto, ele tem que ser um lugar em que você se ofereça para Deus, e que você também esteja preparado para receber de Deus, que seja uma via de duas mãos, um levando a tua petição e a outra, Deus entregando aquilo que você pediu. O culto é desta forma que tem que ser realizado. Ele não pode ser você vir aqui na igreja e querer: ah, Senhor, eu vim aqui para pedir, ah, Senhor, a minha vida está difícil, ah, Senhor, não sei o que lá, e eu não arrumo emprego, ou Senhor, não sei o que lá, acaba o culto, se o Senhor pegou e entregou as suas petições para Deus. Não, você tem que esperar Deus falar com você, e Deus fala contigo. Você não está aqui para simplesmente oferecer para Deus as tuas petições, você está aqui para receber de Deus as bênçãos dele. Então o culto ele tem que ser uma via de duas mãos, sobe e desce, em constante equilíbrio de você e Deus. É para isso que você está aqui nesta noite, porque senão o culto pode se acabar, sabe o que? Em muitas e muitas tolices, em falar demais, palavras nécias. E isso a gente tem que tomar cuidado. Uma coisa, igreja, que muito me entristece hoje em dia, é aquilo que estão fazendo nas igrejas. Esse local é um local para adoração, é um local para que você venha para adorar o Eterno, receber do Eterno aquilo que Ele tem para você. Mas uma coisa, você estava vendo hoje esse estudo que foi nos mandado, o pessoal viu no grupo, isso aí me chamou muito a atenção. Em época de campanha eleitoral, o que acontece com os púlpitos sagrados da nossa igreja? Em época da eleição, os políticos invadem o nosso púlpito, não dessa igreja, não dessa eu sei que não, pastor. Não. Mas os políticos, eles são cheios de visitar a igreja em época da eleição. Este aqui é um lugar de adoração. Isso aqui não é a casa da mãe Jona que você vem pedir voto, não. Isso aqui é um local que você está aqui para adorar a Deus. A igreja é para isso. Não é local para que a gente venha falar com isso e a gente venha discutir outros assuntos que não seja acerca das coisas de Deus. Cuidado para o culto não virar uma via igual. E sabe, cuidado para que o culto não se transforme em um local de você ouvir apenas tolices, que é o que ele fala assim aqui, palavras dessas, tolices, besteiras, bobagens. Existe muita gente querendo impressionar no falar, e acaba até falando aquilo que não sabe, aquilo que não deve. Hoje o que nós vemos, igreja? Infelizmente, heresias sendo pregadas dentro das igrejas, e o povo vai engolindo, E por que o povo vai engolindo? Porque o meu povo peca por falta de conhecimento. Porque se todos lessem a Bíblia, todos estudassem a Bíblia, não seriam enganados por essas heresias que estão sendo pregadas nas igrejas. O nosso culto não pode ser um lugar onde se fala em tolices, coisas que você não sabe. Se você não sabe, não fala. Se você não tem certeza, não fala. Esse é um local sagrado e tudo será levado em consideração. Cinco. A obrigatoriedade diante de Deus, ela nasce de nós, ela nasce de mim. O que isso significa, pastor? Eu já disse que Deus, Ele não está cobrando nada de você nessa noite. Deus, Ele nunca cobra nada de ninguém. Então, se você for fazer alguma coisa para Deus, tem que partir de você, tem que partir do teu eu. A obrigatoriedade diante do voto que você for fazer com Deus, ela tem que partir de você, de uma maneira espontânea, de uma maneira livre.
de livre e espontânea vontade. Por quê? Porque o amor ele é voluntarioso. O amor, sabe, ele tem que ser de uma maneira espontânea. Nada pode ser por obrigação. Então, se você for oferecer alguma coisa para Deus, parta de você, porque Deus não está pedindo. Deus nunca pediu nada para você. Deus, ele nos dá tudo, ele nunca cobrou nada. Então, se você for fazer uma coisa, parta de você isso aí. É o que isso nos leva a fazer algumas perguntas nessa noite. Você tem feito promessas a Deus? Você tem feito? Você tem feito algum pacto com Deus? Você tem prometido para Deus alguma coisa? E se você prometeu alguma coisa para Deus, se você fez algum voto com Deus, você está cumprindo aquele voto que você fez? Alguém fez? Então são perguntas que nós devemos fazer diante desse texto. O que eu estou oferecendo para Deus? O que eu prometi para Deus? É uma retórica, é uma palavra retórica para que você medite com você. O que você tem prometido para Deus? O que você tem feito para Deus? Lembre-se daquilo que eu estou falando e volto a frisar. Deus, ele não pediu nada para você, mas se você fizer um voto para Ele, não tardes em cumprir. Sexto conselho que nós vamos aprender com essa palavra: existem atividades humanas que admitem erros. Existem coisas que nós podemos fazer que a gente pode cometer algum erro em praticar tais atividades, mas existem atividades que não. Existem atividades que não dá para errar, gente. Eu vou explicar para vocês do mundo atual. Vocês já ouviram falar de controlador de voo, aqueles que ficam nas torres e eles monitoram os voos dos aviões, e eles controlam o voo, a aterrissagem e decolagem dos aviões. Irmãos, igreja, eles não podem errar, porque se um controlador de voo, ele errar um cálculo, ele errar qualquer uma de sua atitude, o que vai acontecer? Vidas correrão riscos, vidas poderão ser perdidas. Então o controlador de voo, ele não pode errar. Então existem algumas atitudes que não podem cometer erros. Um cirurgião, um médico, ele está lá operando, ele está lá com o paciente dele, que está lá aberto, fazendo um transplante de coração. Ele pode errar? Não, ele não pode errar, porque se ele cometer um erro, a vida do paciente dele vai estar em risco, o paciente dele vai perder a vida. Então existem algumas atividades humanas que não podem cometer erros, não admitem erros. E agora eu quero dizer para vocês uma outra coisa: um culto a Deus, quando você sai da tua casa, vou lá para cultuar a Deus hoje, esse culto, você não pode cometer nenhum erro. Nós, quando saímos de nossa casa, para virmos para a igreja, para cultuarmos a Deus, nós não podemos cometer erros. Deus não admite erros. Depois a gente pode dizer que a gente não sabia. Foi mal, foi sem querer. Não, nós sabíamos. Ele é nosso Pai, Ele é nosso Deus. Nós temos que adorá-lo em espírito e em verdade. Em espírito é com todo o nosso coração, com todo o nosso ser, com todo o nosso amor. Em verdade, conhecendo a Deus através da sua palavra. É isso que Jesus disse para aquela mulher samaritana: haverá um tempo em que os homens adorarão o Espírito e em verdade. Por quê? Porque o povo de Samaria, eles adoravam apenas em espírito, eles não tinham conhecimento da verdade, mas eles adoravam de coração, eles adoravam por amor. Mas o povo judeu não, o povo judeu tinha o conhecimento, mas não adoravam de coração. Então, quando você vier para a casa de Deus, venha de maneira correta,
Não admita erros, não cometa erros na casa de Deus. Se o mundo, em algumas atitudes, não cometem erros, imagine diante da presença de Deus, nós vamos cometer erros? Não, nós não vamos cometer erros. Então adore, igreja, adore o Espírito e em verdade. Tem uma passagem que eu quero compartilhar com a igreja. O missionário ele estava na Índia em missão, e ele estava passando pelo rio Ganges. Isso aconteceu há muito tempo, é real. E ele estava passando pelo rio Ganges, e ele viu lá uma mãe e um pai que estava preparando para oferecer um sacrifício. E o sacrifício qual era? Uma de suas filhas. Eles iam jogar uma das suas filhas no rio, que era um sacrifício que eles estavam prestando para o Deus dele lá. E o missionário chegou para aquela mãe: mas por que a senhora vai sacrificar a tua filha? Deus não quer isso. Não, o meu Deus quer o sacrifício, o Deus dela. E a filha dessa mulher era a mais bela de todas. A filha dessa mulher era a mais formosa de todas, era a mais saudável, ela era a mais bonita, ela era uma menina exuberante. E essa mulher, ela tinha vários e vários filhos, e os outros filhos dela não eram tanto assim. Aquela era a melhor das filhas. E o missionário perguntou para aquela mulher: mas se você vai sacrificar um dos seus filhos, por que você não sacrifica então, oferece um sacrifício daquele filho seu que já está doente, que já está de cama, já está à beira da morte? Por que não sacrifica ele então? Daí a mulher disse assim: porque para o meu Deus eu tenho que sacrificar o melhor. Olha só a atitude daquela mulher. O que eu quero dizer com isso, igreja? Aquele Deus falso, aquele Deus pagão, aquele Deus enganador daquele povo, aquele povo oferece àquele Deus enganador o melhor do sacrifício, e ele pede o melhor. Aquele Deus, aquele falso Deus, ele cobrava da mulher, ele pedia para a mulher o melhor que a mulher tinha, ele pedia isso para a mulher, e por isso que a mulher estava sacrificando o melhor dos teus filhos. Agora eu quero dizer uma coisa para você, igreja, nessa noite: você serve um Deus verdadeiro, você serve